Atendendo ao requerimento número 626 de 2013, de autoria do vereador Raul Cassel, convido para fazer o uso da palavra pelo tempo de 20 minutos o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, senhor Jair Kirschke, para falar sobre a prisão ilegal da jovem Bruna Bayer na Espanha e também sobre a luta do movimento pelos direitos dos trabalhadores nos navios de cruzeiro. Então, com a palavra, o senhor Jair. Questão de ordem, vereador doutor Raul Cassel. Senhor presidente, conforme anunciado, é exatamente um assunto que chama a atenção de todos nós, e o motivo maior do interesse, além da situação da Bruna, que é da nossa região, é justamente porque muitos dos nossos jovens estão sendo assediados a propostas de trabalho nessas empresas que de navios de turismo a nível internacional, das quais eu já tive a oportunidade, inclusive, de dar atestado de saúde, de condições para que pudessem frequentar, e tudo que vem acontecendo, que certamente o senhor Jair vai nos descrever com grande propriedade. Então esse é um problema também nosso, E gostaria também de lhe pedir para que no final do pronunciamento, senhor Jair, que o senhor Alexandre pudesse fazer um pequeno pronunciamento de um relato da situação que ele vive em função da filha dele e a experiência que ele tem passado e o sofrimento todo em função dessa situação. Obrigado. Está deferido o seu pedido, vereador. Então, com a palavra. Eu acho que dá bom. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que compõem a mesa, ao saudá-los, saúdo a todos os demais vereadores desta casa, agradecendo especialmente o convite do vereador Raul Cassel, que muito nos honrou. Saúdo também ao Alexandre Frazon, pai da jovem Bruna, as senhoras e os senhores que se fazem presentes nesta tarde, nesta honorável Câmara de Vereadores. E o tempo de 20 minutos é curto, mas vou fazer um esforço para, de forma bem concentrada, falar sobre estes navios de cruzeiro. E certamente todos os senhores e senhoras já viram a publicidade desses navios de cruzeiro. Envolve um charme, envolve um luxo, e como algo extremamente prazeroso ir navegar em verdadeiras cidades flutuantes. 2.500, 3.000 viajantes, mais a equipe. Então são barcos que transportam 4.000, 4.500 pessoas. Verdadeiras cidades dos sonhos flutuantes. Piscinas, salas de jogos, cassinos, shows, manicures, pedicures e outros cures mais, enfim, é algo encantador, extremamente charmoso, mas que por detrás disso esconde coisas realmente assustadoras. Vocês não imaginam o que seja aquela outra parte que não é mostrada, aquela outra parte que não é charmosa, aquela outra parte onde ficam aqueles que trabalham nesses navios. E, lamentavelmente, como bem disse o vereador Raul Cassel, os nossos jovens, as moças e os rapazes brasileiros são atraídos por esta publicidade charmosa para irem trabalhar nesses navios de cruzeiro, conhecer o mundo. Imagine a gente conhecer o mundo a bordo de uma coisa que é uma verdadeira ilha da fantasia. Isto atrai os nossos jovens, que na ânsia de usufruir dessas maravilhas, nem sequer leem com cuidado o contrato de trabalho que acabam assinando. E que depois vai lhes criar seríssimos problemas. Alguns até pagando com a própria vida. Outros, no caso da Bruna, filha do senhor Frazon, com a liberdade. E esses navios, eles de certa forma são uma novidade
no formato que hoje se apresenta. Navios de cruzeiro existem há muitíssimo tempo, especialmente navegando na Europa, aonde os trabalhadores todos eram europeus, com todo esse charme, mas privativo das classes privilegiadas. Só quem era muito rico podia comprar uma passagem e fazer um cruzeiro. Depois os americanos se interessaram nesta área e empresas americanas começaram a fazer a Rota do Caribe. De novo, uma rota charmosa, conhecer praias paradisíacas. Então, ficou muito, muito interessante. Mas, ultimamente, especialmente duas empresas passaram a operar, inclusive na América do Sul. Mas, especialmente, o que nos interessa é na América do Sul e no Brasil. Estas empresas, especialmente, são a MSC e a Costa Cruzeiro. O MSC navega aqui com barcos que têm nomes charmosos: fantasia, ópera, sinfonia, poesia, música, magnífico. E Costa Cruzeiro tem o Deliciosa, Passionosa, Luminosa, Concórdia e outros nomes assim muito charmosos. Mas eu preciso dizer a vocês que é uma nova forma de operar estes cruzeiros. Se tratam de empresas em um mundo dos negócios. Atenção ao mercado. Então, o mercado europeu que se retraiu com essa crise econômica que vem atingindo a Europa, e eles passaram a atuar fortemente aqui na nossa região. O que tem acontecido? Estes navios, eles são portadores de bandeira de conveniência. Certamente os senhores nunca ouviram falar deste tal de navio de bandeira de conveniência. Nós, no Movimento de Justiça e Direitos Humanos, há mais de 30 anos lutamos contra esta situação, que se dava especialmente nos navios de carga. Os navios de bandeira de conveniência nascem durante a Segunda Guerra, quando Hitler e os seus nazistas tinham o hobby de afundar os navios mercantes, que tinham bandeira inglesa, bandeira francesa, bandeira americana e até alguns de bandeira brasileira. Então, os empresários, donos de navios, passaram a matricular estes navios no Panamá, por exemplo, Chipre e outros países que não eram beligerantes. Terminou a Segunda Guerra e eles gostaram muito dessa experiência e continuaram praticando, e cada vez mais. Nos dias de hoje, 62% da tonelagem de transporte mundial marítimo é feito por navios de bandeira de conveniência, aonde a empresa proprietária do navio é uma empresa americana, alemã, italiana, inglesa. O navio é matriculado no Panamá, na Libéria, e as tripulações são contratadas de mão de obra terceirizada nas Filipinas. Qualquer problema jurídico que aconteça, vamos nos deparar com a grande dificuldade. Qual o foro adequado para uma demanda? Será da empresa proprietária? Será da bandeira? Será da mão de obra terceirizada? Isto é uma discussão que se alonga e é interminável. Portanto, eles passaram a ser impunes. Eles passaram a cometer o mais variado tipo de crime sem ter sequer a possibilidade de serem sancionados. E esses cruzeiros passaram a adotar isto: navios de bandeira de conveniência. E estes navios, eles também, e os senhores, certamente lendo o jornal, vendo os noticiários da TV, já se depararam com situações ocorridas aqui na costa brasileira. Intoxicação. Intoxicação dos passageiros. Nós tivemos em 2009 um desses navios de cruzeiro que aportou em Salvador com 390 pessoas intoxicadas. E seguidamente no Porto de Santos,
80 pessoas, 89 pessoas. Mas o que é isto? Por que será? E nós já vamos ver por quê. Nós temos casos e casos de pessoas que morreram nesses navios, fruto de brutais intoxicações. Passageiros, que nem estavam na ala dos trabalhadores, estavam na ala dos passageiros, na ala do luxo, da suntuosidade. Então, algo há errado aí. Em janeiro do ano passado, vocês viram, porque a imprensa colocou em evidência a questão do naufrágio do cruzeiro Concórdia, na costa italiana. 32 pessoas mortas e 2 ainda hoje desaparecidas. Aquele que o capitão fugiu. Ele teve problema de navegação na costa italiana, que é uma costa muito rochosa. Mas vocês sabem, esses navios são caríssimos. Esses navios custam uma verdadeira fortuna. Estão equipados com aparelhos da altíssima geração, que sinalizam aonde ele está navegando, se há profundidade suficiente, se há rochas. Então, isso é muito bem sinalizado. E esse navio, na costa, acaba naufragando. Hoje já está provado que o senhor capitão desligou esses aparelhos. Segundo versão, quis aproximar-se da costa, estava na sua cabine com uma namorada e queria mostrar a costa. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. O que eu vou dizer aos senhores é especulação minha. Porque nesses navios também se trafica drogas. E esses navios são portadores de drogas. E especulo, não afirmo, especulo. Será que esse navio não aproximou-se da costa para desovar drogas? Diriam os mexicanos, e quem lo sabe? Eu também não sei. Mas este é um fato concreto. Então, esses navios oferecem a estes tripulantes, a estes jovens que assinam esse contrato leonino, condições de trabalho vexatórias. Eu pediria que exibisse um videozinho que vai mostrar o interior desses navios, e enquanto eu vou comentando com vocês, que mostra o interior desses navios, especialmente as instalações aonde estão os tripulantes. Esta gente jovem, não são os marinheiros, são esta gente jovem, não é? Que vai, esse rapaz era um dos tripulantes e ele vai mostrar, vocês vão ver aí situações incríveis, inclusive vai mostrar a cozinha, uma cozinha que serve aos tripulantes. Aí ele mostra a impossibilidade de fechar a porta, de ter privacidade. Bem, mas esses jovens assinam esses contratos, que eu digo que são leoninos, e geralmente eles embarcam na Europa. Assinam aqui o contrato e embarcam na Europa. Esse contrato, por exemplo, se este jovem se dá conta que ele está sendo explorado, porque o que vai acontecer é assédio moral nestes barcos, é assédio sexual. As criaturas estão indefesas. Gente jovem, inexperiente, indefesa. E trabalho escravo, jornadas de trabalho de 14 até 16 horas. Para um salário que nunca é aquilo que é prometido. E se um jovem, ao se dar conta que está sendo explorado, submetido a vexames, quiser desistir e desembarcar, tem que inclusive pagar a passagem, como se fosse um excursionista, como fosse um passageiro. E eu conheço várias famílias do Rio Grande do Sul, cujos pais pagaram. Uma família conhecida minha de Santa Maria, que quando a menina viu o vexame a que estava submetida, vou desembarcar. Desembarcou no primeiro porto e a família teve que indenizar a empresa. Isso é terrível, não é? E estes jovens vão muito entusiasmados, ingênuos, vou conhecer o mundo, vou conviver, não é, com novos países, que maravilha.
quando, na verdade, eles estão entrando numa armadilha, numa grande arapuca. Por isso que nós teríamos que alertar aos nossos jovens. Os nossos jovens estão sendo iludidos. Eles olham a propaganda que busca que as pessoas comprem passagens, que sejam excursionistas. Eles olham só esta parte e não olham aquilo que realmente é um barco e as condições de trabalho que são submetidos. No caso, por exemplo, nós temos, bem no final desse vídeo, vai aparecer o que eles fazem na costa brasileira. Ora, se tem 2.000, 2.500 passageiros, mais 1.500, 1.800 tripulantes, vocês imaginam o lixo diário que é produzido num navio desses. E o vídeo vai mostrar que eles jogam isso na costa brasileira. O lixo é jogado. Quer dizer, nos causam poluição também. Aqui é uma casa que faz leis. E eu quero dizer a vocês que estes jovens estão absolutamente desamparados. Nós agora começamos a avançar um pouco, porque estes jovens são marinheiros. É dado a ele o nome de tripulantes. Como tripulantes? Tripulante como? Eles são marinheiros? Não são. Eles são considerados, e há uma discussão no Brasil, ou empregados do turismo, ou da gastronomia. Porque esses jovens vão ser o quê? Vão trabalhar na cozinha, vão ser garçons, vão ser babysisters, vão ser recreacionistas. Então, eles vão... Olha, isso é questão do lixo, a quantidade do lixo que depois jogam na costa brasileira. Então, eles estão desamparados, eles não têm quem os ampare. O que nós fizemos? Nós começamos um trabalho, e quando digo nós, eu digo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, e a Federação Nacional dos Trabalhadores Aquaviários, começamos a trabalhar no sentido de criarmos no Brasil uma legislação um pouco mais avançada que proteja este tipo de trabalhador também. E acontece o seguinte, se fez uma proposta ao senador Paulo Paim, que naquele momento presidia a Comissão de Direitos Humanos do Senado, é um homem com experiência sindical, mas houve um atropelo, porque um familiar de vítima levou correndo para ele um projeto de lei que representava para os trabalhadores marítimos no mínimo 30 anos de retrocesso. Porque vocês sabem, quem tem experiência do universo sindical, sabe que além das leis trabalhistas que nos regem, nós temos os convênios de trabalho. E nos convênios nós avançamos em direitos dos trabalhadores. E esta lei que foi oferecida, por inexperiência, retroagiria uns 30 anos. Então se pediu ao senador que retirasse, para se reelaborar uma proposta que contemple. Porque veja uma coisa, os trabalhadores marítimos, como tal, neste país tem uma história, desde o descobrimento do Brasil. A Federação Internacional dos Trabalhadores Marítimos é mais antiga ainda. Então, neste trabalho, nós temos, sim, buscado criar uma legislação. E esse pessoal, este familiar, que até não tem exatamente aquelas características, o episódio que os move, do qual nós estamos falando, era uma jovem, uma menina, que foi trabalhar neste navio, e por coincidência, seu ex-namorado, com quem ela havia rompido porque estava envolvido com drogas, embarca no navio. E acaba por assassinar esta moça, dentro do navio. Mas veja, era uma relação anterior, que tem a ver com seu namoro, com alguém que dependia de drogas, não era a relação de trabalho dela com um navio, com a empresa. E esta família, com toda a razão, vai reivindicar. E faz esse projeto
que nós pedimos ao senador Paim, que retirou, para readequar e apresentar novamente. Veja assim, uma lei brasileira tem vigência em território brasileiro, tem vigência nas águas territoriais brasileiras, e fora disso não tem. É uma lei nacional. Mas não tem lei no Brasil? Tem. Tem uma lei antiga, que estas empresas burlam, porque a lei diz: se um navio estrangeiro navegar na nossa costa por mais de 60 dias, ele fica sujeito à legislação trabalhista brasileira. O que estas empresas fazem todos os dias, e agora estão fazendo, navegam 45, 48 dias na costa brasileira, vão à Punta del Este, Montevidéu, zera. Volta para a costa brasileira, começa a contar de novo. Sabe, echa la lei, echa la trampa. E faz tempo que os espanhóis dizem isso. Então é a forma de burlar. A nova legislação tentará, de alguma forma, conter isto. Mas o que é mais importante, finalmente agora, faz um mês, o Brasil aderiu à Convenção 2006 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção que aí sim tem vigência universal. E todos os países firmatários, e o Brasil agora está assinando, vai ficar também ao abrigo da convenção. O que vai nos resolver muito deste problema. Por quê? Porque estes crimes acontecem geralmente quando o navio está fora das águas territoriais brasileiras. Estão em águas internacionais. Mas nas águas internacionais também terá vigência a convenção, não é, que trata deste tema. Como já me sinalizo o final do meu tempo, só peço vênia, presidente. Não, se o senhor precisar mais uns 5 minutos, o tempo necessário para explanar a necessidade, não tem problema. Só gostaria que o senhor me dissesse quantos minutos a mais. Menos de 5. Então, menos de 5. Porque é importante nesta casa a presença do senhor Alexandre Frazon, que é um cidadão de Novo Hamburgo, e a sua filha, a Bruna, que nesse momento está num cárcere na Espanha, em Barcelona, porque ao desembarcar de um desses navios, na sua mochila foi introduzido drogas, e ela acabou presa pela polícia espanhola. É um problema, meus caros vereadores, é um problema. É uma jovem brasileira, filha aqui desta terra, que na sua ingenuidade acabou caindo dentro dessa armadilha. E responde na Espanha a um processo criminal por tráfico de drogas. Eu digo assim, bem, os espanhóis estariam exagerando? Não. Eles têm uma legislação pesada em relação a tráfico de drogas, estão aplicando. E aí vem outro componente. Ela é uma ilustre cucaracha, como nós todos somos na Europa. Nós somos na Europa cidadãos de segunda ou terceira classe. Portanto, os espanhóis não olham este caso do ponto de vista que nós olhamos. Uma jovem ingênua que acabou vítima. Ela é vítima desta situação. Não. É uma traficante, cucaracha, esta gente sempre é suspeita, porque vem da América do Sul, é suspeita. E vai responder a um inquérito policial que foi concluído e hoje tramita na justiça. Uma justiça espanhola que não tem a menor celeridade em examinar o caso. Você pode dizer sim, mas o rapaz que introduziu a droga na sua mochila já confessou. Está no processo, ele confessou. Sim, eu coloquei. Mas nós temos que ver a visão dos espanhóis. É uma dupla em que um está protegendo o outro.
Isso é mais velho que andar a pé. A leitura da justiça espanhola é esta. Então, é um problema sério. Eu felicito e parabenizo o senhor Alexandre, porque é um pai preocupado com sua filha. Isto hoje, nos dias de hoje, Alexandre, não é tão comum. E que, inclusive, está despendendo uma quantia apreciável para ter advogado na Espanha para defender esta moça. Porque o advogado na comunidade europeia cobra muitíssimo caro, gente. Eu, quando vinha para cá, comentava com o nosso ilustre anfitrião de que ser advogado no mercado comum europeu, na comunidade europeia, a gente cobra por hora cerca de 4.000 euros. Veja só, hein? É bom ser advogado lá. Mas o quadro é este. Então, esta comunidade de Novo Hamburgo tem no cidadão Alexandre Frasson, pai de uma vítima de tudo isso que eu contei aos senhores. Porque tudo isso está acontecendo nesses navios. E os nossos jovens, de forma desavisada, com total ingenuidade, olhando aquela coisa maravilhosa do luxo de navegar pelo mundo, de conhecer a velha Europa, são levados a este equívoco. O que nós lamentamos profundamente e gostaríamos, estamos fazendo um apelo a esta casa, que se publicite aos jovens. Cuidado! Não vão inadvertidamente aceitar um contrato leonino que nos submete a vexame, a trabalho escravo, assédio moral e assédio sexual. Assédio sexual promovido ou pelos oficiais desses navios, que são europeus, o navio é muito caro, ou pelos tripulantes marinheiros filipinos, mão de obra terceirizada, que também praticam assédio sexual contra estas moças brasileiras, uruguaias, argentinas, que lamentavelmente caem nessa esparrela. Era isto, senhor presidente, o que eu queria alertar, o que eu queria chamar a atenção desta casa, para que a comunidade de Novo Hamburgo saiba o que está acontecendo, que lamentavelmente não é publicitado. Muitíssimo obrigado. Então, agradecemos a presença. Eu peço, então, o Alexandre Frasson para fazer também o uso de 5 minutos da tribuna. E agradecemos o senhor Jair Kirsch pela brilhante explanação sobre o assunto. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade dos vereadores, do convite do Dr. Cassel. 5 minutos é muito pouco tempo para falar da situação da minha filha. Já está na imprensa, né? Já disponibilizei para o Dr. Raul todos os links, né? A campanha que nós estamos fazendo na VAS, uma campanha de petição de assinaturas, que já tem mais de 5.000 assinaturas, pela liberdade da minha filha. E estava conversando com um jornalista há pouco, ele me perguntou, como pai, o que eu diria para os outros pais cujas filhas e filhos se candidatam para ser um tripulante, um trabalhador de navio de cruzeiro. Qual que seria a minha recomendação? Eu disse para ele que a minha recomendação era fazer de tudo, absolutamente tudo, para que seu filho e sua filha não trabalhem dentro desses navios. Porque nesses navios não existem riscos, existem perigos. Tem uma diferença de risco, pelo menos no vocabulário de gestão, o risco e o perigo. Nesses navios existem perigos contra os tripulantes e passageiros. Nesses navios, e não sou eu que estou dizendo, né,
eu vou disponibilizar vários links de sites especializados no mundo, principalmente americanos. Existem um grande fluxo de tráfico de droga. Muito tráfico de droga. Imaginem um navio de cruzeiro sendo um grande cassino de Las Vegas. Nós sabemos que dentro dos cassinos de Las Vegas, aqueles turistas que vão lá conhecer Las Vegas, aquilo ali é o que não dá dinheiro. O que movimenta o dinheiro em Las Vegas, assim como nas navios de cruzeiro, é o tráfico de droga e a prostituição. E Jair Krischke, que é uma das grandes referências dos direitos humanos, relatou para vocês o que a imprensa, lamentavelmente, teima em não mostrar. E acaba fazendo um desserviço à comunidade. Um grande desserviço à comunidade. Nós já tivemos uma audiência pública em Brasília tratando do tema da minha filha e das vítimas dos cruzeiros internacionais, vítimas passageiros e tripulantes. Em dezembro do ano passado, tivemos na Assembleia Legislativa, agora em junho, uma audiência pública. Tivemos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre uma outra audiência pública sobre o mesmo tema. Aqui nós estamos discutindo, em Canoas, vai ter agora no dia 21 uma audiência pública também sobre o mesmo tema, com foco na questão da minha filha. Várias pessoas foram assassinadas. Eu tive contato com familiares que estiveram lá em Brasília, estiveram na Assembleia Legislativa, que perderam seus filhos porque foram vítimas do tráfico de droga, foram assassinadas, como é o caso da Camila Bandeira, ou morreram de intoxicação alimentar porque não tiveram atendimento médico adequado, que é muito comum, ou morreram porque foram lançados ao mar, e as companhias dizem que houve suicídio, nós sabemos que não, que é o caso da Laís Santiago. Eu poderia citar vários casos de ex-tripulantes, principalmente jovens mulheres, garotas, que perderam suas vidas. Brasileiros, fora o que existem no resto do mundo. Então, é uma situação que eu diria para vocês, aí reforçando que o Jair Krischke disse, é muito grave e que não está sendo veiculado devidamente. Um dos procuradores do Estado, né, sugeriu lá na Assembleia Legislativa de que fosse aprovada uma proposta de lei obrigando as agências de turismo a alertarem os riscos que existem em navios de cruzeiros, tanto para passageiros quanto para tripulantes. Isso pode ser que tramite, talvez algum deputado apresente isso. Porque a situação de risco é muito séria, intoxicação alimentar, riscos de assédio moral, assédio sexual é muito comum, certo? Só queria finalizar falando da questão da minha filha, da situação dela na Espanha. Não sei se vocês sabem, minha filha estava descendo no navio, enquanto ela estava tomando banho, foi introduzido droga na mochila dela. Saíram para a hora de folga e a polícia e a Interpol já estavam monitorando. Eles estavam monitorando um traficante de Barcelona, boliviano, e nas conversas telefônicas interceptaram uma ligação, uma conversa entre o boliviano em terra e a pessoa, o traficante, que também era tripulante dentro do navio da Costa Cruzeira, o navio Costa Vitória. A minha filha foi incluída nesse negócio meia hora antes da prisão, quando ele disse que ia ele mais 2 ticos e uma tica. Foi a única menção feita em relação à minha filha quando foi colocado meia hora antes, que ele viu a oportunidade de aproveitar ela como uma mula que não sabia que tinha a droga ali. Mais tarde ele confessou que ele introduziu a droga sem o conhecimento dela, diante do juiz.
diante do juiz. A minha filha, assim como muitas jovens e muitos jovens, entram no navio. Minha filha se formou em nutrição na Federal de Porto Alegre. Nos cursos universitários de nutrição dois cursos, nutrição e, agora me vem, turismo, existe muita ilusão nessa questão dos navios como uma expectativa de crescimento profissional. Minha filha entrou nessa, certo? E quando ela saiu e foi pega pela polícia, o que aconteceu? Imediatamente, isso que o Dr. Jair Christ falou aqui, a Espanha, né, na questão de gênero e estrangeiria, tem esse comportamento. Tá? Parece uma coisa absurda, pessoal, mas vejam, a minha filha tem uma confissão dizendo a pessoa que introduziu sem que ela soubesse, diante do juiz, a minha filha, hoje, dentro da prisão em Barcelona, ela é responsável pela cozinha, ela é nutricionista, faz parte da gestão da cozinha. Nesse meio tempo, nesses 16 meses de prisão, 16 meses de prisão preventiva, ela ficou conhecida de uma família espanhola que foi diante do juiz, conseguiram fazer amizade. Essa família espanhola é uma conhecida comum, uma amiga comum de um professor, colega da mãe de Bruna, se ofereceu para acolher a Bruna em sua casa. Ela poderia ficar lá na sua casa, em Barcelona, respondendo o processo em liberdade. A Bruna participa de um grupo de artistas feitos na prisão através de um trabalho de uma ONG chamada Arte Solidari, e hoje tem exposições das obras de Bruna dentro de Barcelona. Nesse momento está acontecendo, né? A diplomacia brasileira, vejam só, pessoal, ela está trabalhando lá e recebendo salário, uma família quer acolher, tem uma confissão dizendo que ela não tem culpa. A diplomacia brasileira, pasmem, já fez 6 audiências com as autoridades espanholas. Isso é inédito. Inédito. O Itamaraty fez 2 audiências em Madrid, embaixada e chancelaria espanhola. Fez uma audiência com o embaixador, chamou o embaixador em Brasília. Fez mais 3 audiências com a justiça espanhola em Barcelona. 3. Na última audiência ocorrida no mês passado, quando o cônsul-geral brasileiro disse assim, fez reunião com o fiscal superior lá, que é o chefe do Ministério Público, já tinha feito com 2 juízes e o chefe do Ministério Público, e disse assim, mas a Bruna tem essa situação, ela tem que ser tratada diferente dos demais, do boliviano, aquele que a Interpol estava monitorando há meses. O boliviano tem uma indicação de pena de 9 anos pela promotoria. O cara que introduziu a droga na mochila da minha filha tem uma indicação da promotoria de 8 anos de prisão. E a minha filha tem uma indicação de 7 anos e 9 meses. Tem coisa errada nesse processo. Isso está errado, está desproporcional. Ela não, além de estar sendo violado o direito à presunção de inocência dela, que é um direito universal, é um direito que está lá no artigo 41, um dos artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1941. Outro direito que está sendo violado é um direito a um processo individualizado que ela não teve lá. Aí, nesta última audiência, pessoal, o fiscal, justamente o chefe da promotoria, fiscal superior, chefe do Ministério Público, disse assim, cônsul, realmente a Bruna pode ter uma situação especial, pode ser tratada de uma forma especial. Quando, em setembro, na primeira semana, porque ela vai ser julgada, vai ter julgamento dia 9 de setembro, 9, 12 e 13, me procura de novo, que eu vou chamar o promotor responsável e nós vamos conversar sobre essas
condições, situações especiais. Então, diante dessa situação, pessoal, que a minha filha está presa há 16 meses em condição de prisão preventiva, uma menina que fez 25 anos e seus 26 anos no cárcere, que não representa risco a quem quer que seja, que entrou para trabalhar num navio de cruzeiro, e a justiça espanhola, até agora, não deu o direito de ela poder responder em liberdade, mesmo tendo uma família querendo acolher, uma família espanhola, onde ela podia continuar trabalhando na própria prisão, na cozinha, onde ela está trabalhando hoje. E mais, esqueci de falar uma coisa, ela está fazendo pós-graduação em nutrição comunitária à distância na Universidade de Barcelona, eu matriculei ela lá. Ela está estudando, está trabalhando, tem uma família querendo acolhê-la, tem uma confissão e ela continua presa. É tão escandaloso que o Itamaraty, que é conhecido como um órgão lento, fez seis audiências. 6 audiências. E não conseguiu dobrar as autoridades espanholas até o momento. No último momento, aos 45 minutos, eles admitem que pode haver erros no procedimento. Então, esse é o maior absurdo que tem, pessoal. É o maior absurdo. E eu diria que, com esse ponto de interrogação, do porquê, o que justifica, eu recorri, então, à Comissão dos Direitos Humanos de Porto Alegre. Jair Christ ajudou muito. E eles, lá na Comissão dos Direitos Humanos, me botaram a... Vejam que eu fiz contato, pessoal, com a Polícia Federal, com a Interpol. Eu fiz contato com muita gente. Né? Teve 2 parlamentares, e é bom eu falar aqui, 2 parlamentares que ajudaram desde o início, e também mostra por que eu consegui fazer com que a diplomacia, o Itamaraty, atuasse do jeito que atuou. Esses 2 parlamentares, para eu ser justo, né, é importante levantar aqui esses 2 parlamentares federais, que é o senador Paulo Paim e o deputado federal Henrique Fontana, que foram as pessoas que fizeram esse meio de campo entre a família e o Itamaraty, que convenceram o Itamaraty de que o nosso pleito era justo, era coerente e era fidedigno. Certo? Então, a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e que tem uma equipe, é importante que você saiba, uma equipe de juristas, onde participa lá Francesco Conte, desembargador, onde participa delegados. O que aconteceu? Uma explicação, só para finalizar. Por que minha filha não é colocada em liberdade? A justiça alegava, porque ela pode fugir. Porque ela pode voltar a delinquir. Porque ela pode fazer parte de uma quadrilha internacional. Eram os 3 argumentos que eles diziam. Com o tempo, a própria justiça, nesses 16 meses, não falou mais que ela poderia participar de uma quadrilha internacional, porque isso era um absurdo e não tinha provas. Que ela voltasse a delinquir, também não. Só ficou uma razão para eles segurarem a Bruna na prisão. Porque ela poderia fugir. Mas se a diplomacia brasileira, pessoal, está chancelando o nosso pleito, tem uma família, por que então eles mantêm essa posição? Essa era a minha pergunta. Eu fui lá na Assembleia, pelo amor de Deus, me expliquem. Nós não estamos falando de um país do Oriente Médio, pessoal, nem da Ásia, nós estamos falando de um país europeu. Aí veio a explicação de uma professora brasileira, especialista,
que hoje é professora e investigadora da Universidade de Sevilha, indicada pela própria delegada Nadine, Delegacia de Mulheres. Essa professora se chama Bárbara Stock. Ela diz assim: Alexandre, a explicação que tem, é importante que vocês saibam, depois de uma ampla investigação, nós chegamos à conclusão que nas prisões da Espanha, especialmente da Catalunha, onde está minha filha, a grande maioria das mulheres presas são estrangeiras, latino-americanas ou africanas. Muitas delas estão presas em função dos seus namorados, dos seus parceiros, dos seus maridos, e a grande maioria relacionada ao tráfico de droga. E nós chegamos à conclusão, na pesquisa feita pela Universidade de Sevilha, de que boa parte dessas mulheres não representam perigo algum à sociedade, nenhuma periculosidade, mas mantêm elas presas, elas continuam presas por uma questão de gênero e por uma questão de estrangeiria. Por isso que nas nossas campanhas nós colocamos que a minha filha continua presa por ser mulher e por ser estrangeira, latino-americana. E que existe sim xenofobia. Xenofobia, para explicar isso. E se existe xenofobia, por mais que eu reconheça o trabalho da diplomacia brasileira, falta para o Brasil fazer o que a Noruega fez para um país árabe, quando uma profissional foi estuprada, ela denunciou e foi presa por ter denunciado. E a diplomacia norueguesa foi para cima, prometendo sanções econômicas, ameaçando esse país do Oriente Médio. Por que o Brasil não faz a mesma coisa em relação à Espanha? Então, fica aqui, desculpa o tempo que eu extrapolei, a minha indignação. Indignação, por quê? Porque os navios de cruzeiros não têm regulamentação, não tem lei. E se não tem regulamentação, isso é obrigação de avisar e de informar os pais como eu, de que o seu filho que está indo para o navio corre riscos, corre perigos. Eu não fui avisado, eu não fui informado. De quem é a responsabilidade? Então fica a minha indignação porque foi uma sucessão de covardias. Sucessão de covardias que teve aqui. Covardia dentro do navio de cruzeiro. Aliás, quando eu pedi ajuda à Costa Cruzeiro, se vocês perguntar como é que vocês pais ficaram sabendo que a sua filha foi presa no dia 23 de março de 2012 em Barcelona? A Costa Cruzeiro avisou a família? Resposta: não. Nunca avisou a família. Nunca. Nós ficamos sabendo através de um tripulante do navio. E quando eu pedi ajuda à Costa Cruzeiro, minha filha ficou incomunicável 11 dias. Eu dizia: Costa Cruzeiro, ela trabalhava para vocês. Deem uma olhada lá. Deem uma olhada, o que está acontecendo? Vocês têm algum apoio jurídico? Me ajudem, eu estou aqui longe, eu não sei o que eu faço. O consulado dizia: ela está bem, ela está bem. Eu dizia: tudo bem, consulado, ela está bem. Mas enquanto eu não ouvia a voz dela, para mim ela está desaparecida. Para mim ela está desaparecida. Sabe qual foi a resposta da Costa Cruzeiro? No dia 4 de abril de 2012, antes de eu falar com a minha filha, veio uma notificação por e-mail para mim da Costa Cruzeiro, depois de 500 e-mails que eu mandei. Eles disseram o seguinte: no contrato que nós fizemos com a sua filha, não está previsto, veio em inglês, lá de Gênova, na Itália, não está previsto nenhum tipo de suporte jurídico. E no mais, a sua filha e os outros tripulantes nada mais fizeram do que denegrir a imagem comercial da nossa empresa. Essa foi a resposta que eles deram. Para a família, com a filha presa, incomunicável, numa prisão em Barcelona. Essa foi a resposta, a única resposta que a Costa Cruzeiro nos deu. Única.
que vai acontecer com a Costa Cruzeiro? Com o desaparecimento da Laís Santiago, meses depois, até hoje? Com o assassinato de Camila Bandeira, em relação à MSC? Com a morte da Fabiane Pasquarelli, por intoxicação, infecção generalizada? O que aconteceu com essas armadoras? Querem saber? Nada. Nada. O assassino de Camila continua solto. Então, o Brasil, só para finalizar, tem que seguir. Não sou muito simpático aos Estados Unidos, mas tem que fazer o que os americanos fizeram, não tem outro caminho. O que os americanos fizeram? Criaram uma legislação específica em 2010. Está aqui a lei. Em 2010, Barack Obama assinou essa lei, e é uma lei de salvaguardas a tripulantes e passageiros. Mas essa lei não veio do nada. Essa lei veio depois que a Associação Americana de Vítimas de Cruzeiro Internacional, formada em 2006 nos Estados Unidos, passou anos brigando contra as armadoras que cometiam onde existiam os mais variados tipos de crimes, da qual o senhor Jair Christ relatou aqui. Eles passaram anos a fio tentando aprovar uma legislação que regulamentasse esse setor. Anos. E conseguiram, a partir do apoio de um senador e de uma deputada do Congresso americano, que é o que nós estamos tentando agora com o senador Paim e outros parlamentares que estão nessa luta aqui. Vai ser a única forma de nós conseguirmos começar a controlar esse setor que tem prejudicado muitas famílias, que tem colocado em situações como a da minha filha, em tragédias humanas, em tragédias familiares, em tragédias pessoais. Isso não pode mais continuar, pessoal. Não pode mais continuar. E a imprensa está calada. Sabe por que a imprensa está calada? Porque todo ano, as grandes armadoras e a Embratur, que é cúmplice, assim como a Anatel é cúmplice das empresas de telefonia, a Embratur é cúmplice das empresas armadoras. Todos os anos essas armadoras convidam para os seus navios, em festas regadas a champanhe e caviar, artistas globais, juízes, parlamentares, governantes, para lançar a campanha, para lançar a temporada de navios que estão abertos, com xuxas, com apresentações, e lá nos porões, dos convés dos navios, rola de tudo. Então há uma cumplicidade, e mais, eu já falei isso em outras audiências, esses navios que não têm regulamentação específica, não tem lei, são verdadeiras boates, latentes. Nós já avisamos, em todas as audiências que eu vou, eu falo disso. Se acontecer uma tragédia, como aconteceu na Itália, com 32 mortos, isso tem tudo para acontecer. Se acontecer mais mortes de tripulantes, de passageiros, o governo brasileiro, através da nossa ação, das famílias que estão formando uma associação brasileira, já avisamos nesses últimos 12 meses, em várias audiências, que se não tiver regulamentação em setor, se não tiver uma fiscalização mais forte, mais uma tragédia, como a Boate Kiss, ou coisa similar, eles têm que ser responsabilizados. Nós, brasileiros, temos que ser responsabilizados. Os governantes brasileiros têm que ser... O Congresso Nacional tem que ser responsabilizado. Eu tô sendo enfático para dizer que não dá mais para a gente falar de problemas como esse e não fazer nada. Não dá mais. Por isso que eu acho muito louvável a iniciativa da Câmara aqui de Novo Hamburgo. Muito louvável. E, se não for feito nada, pessoal, prestem atenção nas notícias. Por poucas que saem,
Vão na internet e pesquisem o quão grave é essa situação. Muito obrigado. Desculpe o tempo aí. Certo. Vereador Jorge Tacho. Obrigado, presidente. Eu quero dizer para o senhor Alexandre aí que eu, como pai, eu sinto muito pela sua dor aí. E quero só fazer uma pergunta. Qual a quantidade de drogas que foi colocado na mochila da sua filha? O processo da minha filha é muito escandaloso. Eu vou dizer quanto. O total de droga apreendida, o total de droga apreendida pela polícia, e da qual a justiça espanhola sempre fala, foram 44 quilos de cocaína. De onde é que saíram essas 44 quilos de cocaína? No dia da prisão, que a polícia estava esperando, em função da escuta telefônica, eles sabiam que ia sair alguém de navio com droga. Minha filha estava saindo com a mochila. A policial disse assim, eles estavam revistando numa porta central, isso está descrito no documento da polícia, eu estou relatando o documento da polícia. Tá? Tem uma cópia dele. Eles estavam olhando tanto passageiros quanto tripulantes. Todo mundo, era 100%, porque eles queriam saber. Minha filha estava saindo, com essa pessoa que introduziu droga, que era cozinheiro, estava saindo ela e ele. E aí a policial pediu a mochila, ela tirou a mochila, colocou a mochila na frente da policial. Essa policial que fez essa... vai testemunhar a pedido da defesa. E essa policial diz, o que tu tem aí? Não, eu tenho aqui a minha máquina fotográfica, eu tenho aqui a minha... Aí a minha filha botou a mão e viu um negócio diferente. Daí a policial, o que tem aí dentro? Deixa eu dar uma olhada. Tu sabe o que é isso? Eu disse, não sei o que é isso aqui. Isso aqui é droga. Quando ela falou que isso aqui é droga, já tinha vários policiais à paisana e algemaram ela. E ela olhou para trás, para o rapaz, tripulante, esse que se comunicou com o traficante em terra, e o rapaz diz para ela, diz que o que deu uma, daí eles agarraram ele e disse assim, é tu que é o chefe, tu que é o chefe, tu que é o chefe, trataram ele muito mais violentamente. E logo depois outro tentou escapar, pegaram 3 tripulantes. Esses 3, a minha filha estava com um pouco menos de 3 quilos em pacotes pequenos de droga, depois chegou a 1 quilo e 100 gramas de cocaína pura. Mas essa droga que estava na sua mochila era exatamente o mesmo volume, ocupava o mesmo volume do computador dela. Então, na declaração, que o computador não estava, na declaração dessa pessoa que introduziu a droga, quando ele confessou, ele disse assim, ó, ela estava tomando banho e disse, Bruna, eu posso colocar na tua mochila coisas minhas, a minha mochila estava muito cheia, posso colocar na tua mochila? Pode colocar, coloca aí, se tiver espaço, coloca. Posso tirar teu computador? Ela estava tomando banho, pode tirar o meu computador que eu não vou usar, deixa a minha máquina fotográfica, porque depois nós vamos voltar para o navio, era hora de folga dos tripulantes. Então, esse volume que ele colocou na mochila dela correspondia ao volume do ordenador, que eles chamam, computador, certo? Pegaram mais ele e o outro que estava logo atrás fugindo. Querendo fugir, eles... Veja só, os 3 tripulantes juntos, a Bruna, o outro que tinha 5 e outro que tinha 4, davam 12 quilos de cocaína. E onde é que saíram os outros 32 quilos? E aí vai ratificar o que o Jair Christ fala. Os outros 32 quilos, onde é que estavam? Horas depois, eles estavam algemados e continuaram a revistar um por um. Passageiro e tripulante, passageiro e tripulante, passageiro e tripulante. Horas depois, pegaram mais 2 brasileiros que não eram tripulantes. Sendo que um passageiro largou a mochila e conseguiu fugir. E depois descobriram lá na cabine dele, esse passageiro, o nome dele, brasileiro, e pegaram o outro. Cada mochila dos passageiros,
Um tinha quase 17 quilos e o outro tinha quase 16 quilos. Certo? O grande volume de cocaína estava na mochila dos passageiros. No exame toxicológico que teve depois, fica visível que a cocaína encontrada nos tripulantes, nos 3 tripulantes da minha filha e dos outros 2, estavam acondicionados em pacotes totalmente diferentes dos passageiros. Conclusão: o que a polícia pegou foram 2 quadrilhas. Veja, nos escritos da polícia estava assim, na escuta telefônica: o boliviano em terra falando com o tripulante. O tripulante disse na primeira ligação: vou eu e mais 2. Meia hora antes da prisão, ele disse assim: vou eu, 2 ticos e uma tica. A polícia prendeu ele, a tica, minha filha, e um tico. Provavelmente o 4º tico, que seria tripulante, eles não conseguiram identificar, fugiu. Agora, veja a conta, pessoal, é matemática. Nunca nas escutas telefônicas foi falado em 5 elementos. Então, esses 2 passageiros que carregavam quantidade de drogas muito maiores, esses 2 passageiros eram de uma outra quadrilha. Só que isso que eu estou relatando para vocês aqui, ó, pessoal, isso que eu estou relatando para vocês foi relato que o próprio cônsul-geral passou, baseado na informação da polícia, para o fiscal. Que eles, olha, não era uma quadrilha, eram 2 quadrilhas, só que a minha filha está sendo julgada com mais 7 pessoas. Olha só, isso é importante que vocês saibam. Eles colocaram para julgar dia 9, 12 e 13 uma mulher que foi presa uma semana antes da prisão da minha filha, em frente a um hotel, porque ela tinha ligações telefônicas com um cara da Bolívia. Foi presa uma semana antes. Depois eles prenderam mais as 4 pessoas no navio, mais o boliviano que estava que nem recebeu a droga. O boliviano que estava sendo monitorado pela Interpol, e mais um comparsa dele que estava no estacionamento do porto. E depois mais uma mulher 5 dias depois. Vejam, a minha filha conhecia só um tripulante e avista o outro tripulante. Ela nunca tinha visto os passageiros, não sabia que tinha boliviano e um uruguaio que estava esperando no estacionamento, muito menos uma boliviana que foi presa uma semana antes e muito menos uma outra boliviana que foi presa 5 dias depois. E, vejam só, todos os cucarachas, como se referiu o Jair Christ, todos os cucarachas, 8, estão sendo julgados da mesma forma. Minha filha está ali no meio. Não teve direito a um julgamento individualizado. E esse é o maior absurdo que tem. Por isso que ela está 16 meses encarcerada, injustamente e ilegalmente do ponto de vista dos direitos humanos. Tá? Eu acho que é importante entender todo esse contexto do porquê que ela está 16 meses, além das explicações que eu tinha dado antes. Porque ela está sendo julgada com mais 7 pessoas que não tem nada a ver com ela. Concluindo, então. Isso? Isso. Então agradecemos a presença do senhor, conforme o requerimento do vereador Dr. Raul Cássio, a gente vai pedir que seja feito um DVD, 2 DVDs, tem encaminhado ao gabinete do vereador Raul Cássio, que ele vai encaminhar a vocês. Então, eu peço a suspensão do expediente por 5 minutos, mas daí eu convido, depois dos 5 minutos, os vereadores para irem para o plenarinho, para uma reunião ali com a Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo por 20 minutos. Só uma informação adicional, que é importante que vocês saibam. Nós estamos formando uma associação de vítimas, agora familiares. Essa associação de vítimas já está numa parceria que nós fizemos com a Polícia Federal e a Interpol. Todas as informações que nos chegam de dentro dos navios que nós estamos recebendo, nós estamos informando diretamente o Ministério Público e a Polícia Federal.
Importante que vocês saibam essa nossa contribuição. Muito obrigado.